Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Professor José Marcos da Silva e agradecer o contributo que já nos deu para a reflexão em relação a este conjunto de propostas do Governo. Eu gostava de colocar-lhe algumas questões mais concretas, se calhar fazendo um pouco ao contrário daquilo que fez o Sr. Deputado Jorge Lacão, fazendo mais perguntas do que partilhando mais reflexões, cingindo-me mais às questões que identificou como mais relevantes, acrescentando-lhe apenas uma outra que tem a ver com as falsas declarações, e se calhar começava precisamente por essa, uma vez que não foi abordada ainda, que tem a ver com a proposta de aditamento do artigo 348A ao Código Penal, e à amplitude do tipo de ilícito que é proposto pelo Governo relativamente à criminalização das falsas declarações. Gostava de questioná-lo no sentido de perceber quais são as reflexões que suscita esta proposta do Governo, uma vez que, da nossa parte, pelo menos, considerando que há alguma justificação em relação àquilo que são até as intenções que o Governo manifesta relativamente aos objetivos a atingir com a criação deste tipo de ilícito, parece-nos, no entanto, que há uma excessiva abertura no tipo de ilícito, na definição do tipo de ilícito, que pode ir muito para além daquilo que são até as intenções legislativas do Governo, e, portanto, gostaríamos de saber qual a sua opinião relativamente a esta matéria. Uma outra questão tem a ver com o problema que já abordou da suspensão da prescrição, não questionando tanto aquilo que tem a ver com as dimensões do princípio da presunção de inocência, mas mais queria colocar uma questão muito concreta que de certa forma já aflorou na sua exposição inicial e que tem a ver com a desmesura dos prazos de prescrição que estão previstos, sobretudo colocando uma outra dimensão do problema que não foi ainda abordada e que tem a ver com a desproporcionalidade que se introduz com esta norma em relação aos próprios prazos de prescrição previstos no Código Penal, porque há prazos de prescrição muito diferenciados. E esta solução apontada pelo Governo acaba por tratar de forma idêntica crimes que têm prazos de prescrição muito diferenciados. E a solução que, da parte do PCP, temos ponderado para resolver este problema que coloca a proposta da lei do Governo era a possibilidade de introdução de um mecanismo de proporcionalidade, precisamente por referência ao prazo de prescrição do crime. Ou seja, ainda admitindo a possibilidade de introduzir aqui um mecanismo de suspensão da prescrição após sentença condenatória, fazer referência desse prazo de suspensão por referência ao prazo inicial de prescrição, ou seja, estabelecendo sempre como limite máximo dessa suspensão o prazo de prescrição previsto para o crime. Gostava de saber se esta solução acautela ou não algumas das preocupações que aqui nos manifestou, e se, aliás, até porque ela própria já está prevista na proposta do Governo apenas para as situações previstas na alínea C, e julgamos que a sua utilização mais alargada, portanto, manter essa proporção em relação ao prazo de prescrição, podia resolver essas objeções que o Sr. Professor acabou por referir também. Relativamente às alterações ao Código de Processo Penal, e em relação ao processo sumário, queria apenas dizer que da parte do PCP partilhamos de todas essas preocupações que manifestou e, portanto, não ia colocar nenhuma questão em concreto. Em relação à questão das declarações do arguido e também das testemunhas, porque esse problema coloca-se também não só na dimensão das declarações prestadas pelo arguido, mas também do ponto de vista das declarações prestadas pelas testemunhas, do regime previsto no artigo 356, queria colocar-lhe a questão nos seguintes termos. Há um problema que é identificado e que parece estar na gênese desta proposta e que tem que ver com aquilo que é a condução da investigação criminal e da fase de inquérito pelo Ministério Público, acabar por ser distorcida ou posta em causa com falhas seletivas de memória depois nas declarações que são postadas, ou com declarações completamente contraditórias com aquelas que foram postadas em fases iniciais do processo, e com os prejuízos que daí resultam para o exercício da ação penal e até para a descoberta da verdade material. E que são preocupações que têm alguma justeza e têm alguma razão de serem colocadas. Parece-nos que a resposta que o Governo procura dar a esta solução acaba por ir muito para além daquilo que seria a justa
a justa correspondência a essas preocupações. Até porque a proposta da lei do Governo, numa situação extrema, acaba por permitir que sejam valoradas em sede de audiência de julgamento declarações do arguido e das testemunhas prestadas numa fase de inquérito, sendo que nem arguido nessas mesmas testemunhas as prestam em fase de audiência de julgamento. E isso, ainda que com todas as cautelas da sujeição da apreciação dessa prova aos princípios da livre apreciação da prova, ainda que com as cautelas que a própria proposta de lei prevê, parece-nos que isso é manifestamente excessivo e seria incompreensível, julgo eu, até aceitar-se a condenação de um arguido com base em prova que é produzida não na fase de julgamento, mas numa fase anterior e que é valorada em sede de audiência de julgamento. E, portanto, parece-nos que é manifestamente excessiva essa solução. E, portanto, a questão concreta que eu queria colocar é de saber se não poderíamos atender a estas preocupações, não alterando aquele que já é hoje o regime de valoração das declarações das testemunhas e do arguido, na fase de audiência de julgamento, mas permitindo alguma flexibilidade na utilização do Instituto das Declarações para a Memória Futura na fase de inquérito. Ou seja, admitindo essas preocupações que são justas relativamente às declarações que são prestadas na fase de inquérito e depois são contrariadas pelos próprios autores da sede de audiência de julgamento, se não teríamos a ganhar com alguma facilitação da utilização do Instituto das Declarações para a Memória Futura na fase de inquérito, permitindo ao Ministério Público que, quando entenda que aquelas declarações do arguido ou da testemunha que estão a ser tomadas na fase de inquérito são, de facto, relevantes e podem assumir uma relevância tal no processo que se justificasse a sua possível utilização na fase de julgamento, se não teríamos a ganhar com a possibilidade do Ministério Público recorrer ao Instituto das Declarações para a Memória Futura para, respeitando o contraditório, respeitando a tomada de declarações presidida num ato processual pelo juiz de instrução, com a possibilidade de participação na tomada dessas declarações do defensor do arguido, ou seja, garantindo a abrangência, a exaustividade, a liberdade na prestação dessas declarações na fase de inquérito, com a utilização do regime das declarações de memória futura, se não se poderiam calcular todas essas preocupações, não só em relação à liberdade que o professor bem referiu, em relação à necessidade de garantir que as declarações são prestadas de forma livre e informada, sujeita também ao princípio do contraditório, que preside, obviamente, também como princípio da audiência de julgamento, e, portanto, se esta solução não podia resolver esses problemas todos. Para terminar, sobre as medidas de coação, eu gostava de fazer uso da exposição de motivos da proposta de lei, porque a proposta de lei tem alguns incisos na sua exposição de motivos que me parecem que podem ser norteadores da apreciação destas soluções que o Governo propõe. Diz o Ministério Público, diz o Governo, que quando se verifique perigo de fuga, perigo de continuação da atividade criminosa ou perturbação da ordem e da tranquilidade públicas, que o Ministério Público não tem uma posição de monopólio quanto à ponderação desses valores e à necessidade da sua proteção. E diz ainda, e esta parte, estes parágrafos eu relevo-os porque julgo que são significativos, diz o Governo que, por outro lado, esta distinção permite que o juiz exerça efetivamente o seu papel de garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e diz ainda que a natureza pública das finalidades visadas pelas medidas de coação, designadamente quando possam existir perigos consideravelmente superiores aos da perturbação do inquérito, atentos aos bens jurídicos, que previsivelmente podem ser violados, justificam que o juiz, como garante dos direitos fundamentais dos cidadãos, não esteja limitado na aplicação da medida de coação sempre que verifique a existência destes perigos. Fim de citação. Ora, a questão que eu queria colocar tem que ver com a natureza da intervenção do juiz de instrução nesta fase do processo. Porque, o Sr. Professor começou por referir isso, o juiz de instrução é identificado como o juiz das liberdades. Mas não de liberdades em abstrato, não de liberdades consideradas abstratamente. É o juiz das liberdades e garantias dos cidadãos que são visados por aquele processo como arguidos. E a natureza da intervenção do juiz de instrução nesta fase do inquérito, dominada pelo Ministério Público, a natureza da intervenção deste juiz de instrução é precisamente uma intervenção cautelar dos direitos, liberdades e garantias daquele cidadão em concreto e não da sociedade abstratamente considerada do ponto de vista daquilo que são os direitos, liberdades e garantias previstos na nossa Constituição. E, portanto, estas propostas acabam por apontar no sentido da própria subversão da natureza da intervenção do juiz de instrução. Porque ele deixa de ser o juiz das liberdades daquele arguido, daquele cidadão que em concreto é visado por aquele processo de inquérito e passa a ser considerado como o juiz que cautelarmente ou tutelarmente considera também
as liberdades da sociedade no seu todo, com estas considerações destes elementos que têm a ver com a segurança e a ordem e a tranquilidade públicas. E, portanto, gostava de saber se, desse ponto de vista, se, na opinião do Sr. Professor, se isso significou, de alguma forma, a alteração desse paradigma que, ao longo do tempo, veio sendo considerado e que veio sendo objeto de reflexão e que conduziu à solução que hoje temos, e se isso, não, de alguma forma, não subverte também aquilo que é hoje a consideração da intervenção da natureza específica da intervenção dos juízes de instrução no âmbito do processo durante a fase do inquérito. Dá licença, se calhar posso talvez concretizar mais. As dúvidas que as preocupações nos levantam, esta relação da proposta do Governo tem que ver com a referência a funcionário no exercício das suas funções, que tanto pode ser o funcionário da Segurança Social como um inspetor da Polícia Judiciária. Os conceitos relativamente abertos de declarações sobre a identidade de Estado ou outra qualidade a que a lei atribui efeitos jurídicos próprios ou alheios. Portanto, isto abrange praticamente todas as declarações, não há praticamente declaração nenhuma que seja prestada perante um funcionário público que não seja subsumida a este conceito. E a dificuldade que se coloca aqui é a possibilidade de criminalização de condutas cuja criminalização não era visada com este objetivo legislativo, com esta intenção legislativa, porque de facto a abrangência destas declarações de que a lei atribui efeitos jurídicos próprios ou alheios, serão quase todas as declarações que fazem para os funcionários públicos, ou pelo menos no âmbito da administração pública